Meus queridíssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra do Senhor ela é pura, ela é a bússola para nós nos guiarmos através da voz do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática e conduta do seguidor de Cristo Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Como os 12 originais passaram a tocha. A tocha é o Espírito Santo. E quem nega a divindade, a humanidade de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, não procede do Pai. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes falar, e esse já está no mundo, como diz a carta do apóstolo João. Abra aí nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, e confira que é um ato de nobreza, meu irmão e minha irmã. Então, em 1 João, no seu capítulo 4, o versículo 1 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Essa carta endereçada ali, João já na sua velhice, a revelação ele teve, Jesus apareceu para João glorificado na ilha de Patmos, quando ele está naquele exílio. Foi jogado lá pelo imperador Domiciano, aquele imperador romano. E depois que o imperador morre, João, já em sua velhice, ele cuidava ali dos irmãos, ele estava na região da Turquia, em específico na eclesia em Éfeso, e endereça essa carta escreve essa carta para a eclesia de todos os tempos, o Espírito Santo, né? Então, 1 João, no seu capítulo 4, versículo 1 em diante, ele diz: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai. Então nós devemos provar se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas naquele tempo. Veja aí os ouvintes originais daquela época, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos os Espíritos de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, o Rei da Glória, tabernaculou, veio em carne, é de Deus. Mas todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes falar. E eis que já está no mundo, naquela época, o espírito do anticristo. Imagine agora, meu irmão. Então, mas nós temos Cristo, o Espírito de Deus. Nós confessamos Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele tabernaculou, ele desceu, veio em glória, graças a Deus, e voltará para nos buscar. Nós estamos alicerçados, essa é a âncora, é um dos pilares da fé em Cristo Jesus, entre os seguidores de Cristo Jesus, os seguidores do caminho, porque Jesus não veio trazer uma nova religião, não, como está lá em João 14, o próprio Cristo falara. Tomé primeiro aborda, né? Senhor, não sabemos para onde vai, versículo 5, né? Não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? Jesus Cristo deixa essa carta poderosa. Versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o. Note que ele não fala eu sou um caminho, não, mas eu sou o único caminho, o caminho. A verdade, a única verdade absoluta é Cristo Jesus. A verdade e a vida. A vida, ele dá vida e vida em abundância ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, meu irmão, para todos os irmãos aí no grupo do WhatsApp, no Instagram, na sua comunidade, enfim, em todas as redes sociais, para que essa palavra, esta carta venha cair dentro do corações sedentos de Cristo Jesus, pois o próprio Cristo Jesus falara em João 7, 37 e 38, disse-lhes Jesus, e no último dia da festa, naquele dia da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas,
Jesus ele se põe em pé no meio e clama, né? No último dia, quem tem sede que venha a mim e beba. Vai a Jesus Cristo. Quem tem sede, vai a Jesus Cristo e bebe. Quem tem sede que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus Cristo estava falando sobre o Espírito Santo. Todos aqueles que receberiam, né, que criam, né, iriam crer na palavra, nos ensinos de Jesus em todas as gerações, iriam receber o Espírito Santo, rios de água viva. É o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, é Cristo Jesus interior que vive em mim, que vive em você, que vive em nós. Meus irmãos amados, fiquem na paz em nome de Jesus e até a próxima mensagem do Eterno para os nossos corações. Graças a Deus por isso. Reflita e medite e leia, examine as Escrituras. Jesus é por nós, quem será contra nós?